Nós nos referimos aqui diversas vezes ao passado pré-colonial. Porém, a arqueologia não restringe seus estudos a esse passado pré-colonial, ou seja, aquilo que antecede o ano de 1499. E para esse tipo de pesquisa, essa pesquisa que aborda realidades arqueológicas pós o descobrimento do Brasil, a arqueologia deu um nome. Esse nome é arqueologia de contato, isto é perceber, entender e explicar que mudanças culturais ocorreram com essas sociedades indígenas que viviam há séculos com os seus modelos tradicionais após a chegada do europeu. Isto é, houve o desaparecimento de características culturais, por outro lado, houve a incorporação de novos itens culturais. Como é normal, sempre que duas sociedades se aproximam, há um intercâmbio, uma troca de bens culturais. Nós chamamos a esse tipo de pesquisa de arqueologia de contato. Um exemplo da arqueologia de contato. Quando o índio começa a conviver com o europeu, ele tem o conhecimento, ele observa na cerâmica europeia, trazida pelo colonizador, a alça, numa xícara, em algum recipiente, numa panela, e aí o índio percebe a utilidade daquele adereço, daquele atributo adicionado ao recipiente. E ele vê a função e a utilidade que aquilo poderia ter para ele também. Então ele incorpora, ele adota nos seus recipientes esse atributo. Então, quando a gente encontra uma cerâmica indígena em condições arqueológicas, vindo com uma alça, nós falamos, bom, isso daqui é uma cerâmica neo-brasileira, isto é, uma cerâmica indígena feita já com algumas características que o índio adquiriu da sociedade envolvente, da sociedade brasileira. Enfim, há uma série de objetos da cultura europeia que, na medida em que o tempo vai passando, se misturam àqueles objetos que são tipicamente indígenas, que são da sua cultura tradicional. Um exemplo dessa arqueologia de contato é com relação ao sítio arqueológico que nós denominamos Santiago de Xerés. Santiago de Xerés foi uma cidade colonial, a cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul. Não existe mais, ela foi destruída em 1632 por um ataque dos bandeirantes paulistas comandado por Raposo Tavares. Xerés foi fundada em 1593 por colonos paraguaios castelhanos. O seu fundador chamava-se Rui Dias de Guzmán, é um descendente dos primeiros conquistadores da Bacia Platina, entre eles personalidades ilustres da história do Paraguai, como Domingos Martínez Irala, ou talvez um dos maiores conquistadores da história dos descobrimentos, que se chamava Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Inclusive, Santiago de Xerés tem esse nome de Xerés, porque esses colonizadores, os fundadores de Xerés, eles eram oriundos de uma cidade espanhola, que existe até hoje, chamada Jerez de la Frontera. Hoje, o lugar aonde foi Xerés é um sítio arqueológico e se caracteriza por algumas ruínas que sobreviveram desse período. As escavações que estão tendo início em Santiago de Xerés, aquilo que a gente chamaria de arqueologia histórica, essas escavações nos evidenciam tanto objetos que eram utilizados no dia a dia pelo castelhano paraguaio, como também objetos indígenas. Na verdade, Santiago de Xerés, como ainda é Mato Grosso do Sul até hoje, era uma sociedade multicultural, ou seja, índios e brancos vivendo juntos. Além da realidade de Santiago de Xerés, como um exemplo da arqueologia histórica aqui em Mato Grosso do Sul, nós podemos citar também o caso de Camapuã. Hoje é uma cidade, mas no século XVIII, Camapuã era a sede de uma fazenda que teve um papel estratégico para o desenvolvimento do movimento bandeirante. Ou seja, no século XVIII, as monções, que eram comboios fluviais que saíam de São Paulo e e se dirigiam a Cuiabá, no núcleo minerador que ali havia se instalado,
a partir do início do século XVIII, precisava de um lugar de abastecimento, de um lugar onde que se pudesse repor os suprimentos consumidos na viagem de São Paulo até aquela localidade. Camapuã está localizado exatamente no divisor de águas entre a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Neste ponto, os bandeirantes necessariamente tinham que desembarcar de suas canoas, descarregá-las e transportar por terra, por um trecho de alguns quilômetros que era denominado Varadouro, todos os seus pertences, tudo traziam consigo, tanto na ida como na volta. Bem, a fazenda Camapuã era, entre outras coisas, uma fazenda de criação de gado. O gado da fazenda Camapuã, ele não era criado para abastecer mercados, consumidores vizinhos, até porque não havia nada onde esse gado poderia ser empregado como mercadoria. Na verdade, o gado da fazenda Camapuã, ele era utilizado para rebocar as canoas, que eram enormes e muito pesadas. Algumas canoas dessas dos bandeirantes, do ciclo das monções, chegavam a ter 30 a 35 metros de comprimento e de uma única tora de árvore. Então, chegava a pesar, às vezes, mais de 1 tonelada. O reboque dessas canoas era feito por bois, que vinham puxando essas canoas sobre roletes. Então, essa era uma das funções da fazenda Camapuã, ou seja, além de abastecer, ela integrava o sistema de transporte. Hoje, esses vestígios são apenas arqueológicos, quer dizer, a atual Camapuã não é uma continuação histórica direta dessa Camapuã do século XVIII. Camapuã é importante para a gente entender a definição territorial, o contorno, o mapa do Brasil atual. Ela é um marco dessa expansão da nossa fronteira em direção ao oeste. Então, essa é mais uma realidade em que a arqueologia de contato e a arqueologia histórica contribuem para o nosso conhecimento do passado sul-mato-grossense. O final dessa história que estávamos contando até agora tem muito a ver com os índios atuais. Eles são, na verdade, os depositários e os herdeiros de todo esse passado que vocês vão visitar daqui a pouco na nossa exposição. Na verdade, o que essa exposição, o que esse museu nos ensina, olhando para o passado, é que é possível vivermos dentro da diversidade ambiental, dentro da diversidade cultural, sem que para isso tenhamos que destruir o meio ambiente ou destruir o outro, aquele que é diferente de nós. Obrigado pela atenção. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o patrocinador dessa exposição, a Petrobras, lhe desejam uma prazerosa viagem pelo passado de Mato Grosso do Sul.